Conversa da Tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um encontro e hoje um programa diferente, hein? Somos eu e você que estaremos juntos aqui nessa tarde, batendo um papo, então eu conto com a sua participação, pode mandar aqui no chat o seu comentário e nós vamos conversar hoje sobre o tema Você Consegue Mudar. Em algum momento da sua vida você já desanimou na caminhada, já achou, olha, eu tentei e para mim não há mudança, você já pensou nisso? Você vai descobrir hoje que a Bíblia nos diz que é possível mudar. Então não desista, não desanime. Nós vamos encontrar razões para permanecermos firmes nessa constante luta pela santificação, né? E vamos ver que em Cristo é possível mudar, é possível uma mudança de vida. E eu te convido a fazer parte do nosso bate-papo aqui, mandando seus comentários. Já deixo um abraço para a Carla, que está com a gente, a Edna Maria, lá de Senhor do Bonfim, Bahia, a Sueli Rufino, já está dizendo aqui que não perde nenhum programa. Muito obrigado, Sueli, pela sua companhia. Conto também com seus comentários aí, tá? A respeito do nosso tema. A Delva, que também todas as tardes está conosco, lá do Pará. Muito boa tarde para você. E antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, antes da gente ler a Bíblia e refletir a respeito desse assunto, eu quero convidar a Lídia Dickel para nos trazer uma mensagem a respeito do EAD Pinheiros. Quer estudar? Quer saber como você pode conhecer mais a Cristo através dos cursos que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros prepara para você? A Lídia Dickel te mostra agora. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. Beleza, muito obrigado, Lídia, por esse recado. Você que quer estudar, quer conhecer mais a Bíblia, conheça aí o EAD Pinheiros. Nós temos diversos cursos, tem até curso gratuito lá a respeito de oração. Com certeza você vai ser muito abençoado. Uma boa tarde para a Janete, para a Ruth Sobrinho, nossas amigas aqui de toda tarde também. E eu quero convidar você que está nos assistindo agora a abrir a sua Bíblia. Se você costuma assistir os nossos programas, costuma acompanhar a IPPTV sempre com a Bíblia do seu lado aí, é bom. Coloca também as suas anotações e vamos juntos estudando a respeito daquilo que o próprio Deus resolveu que chegasse até nós, né? A sua revelação, a sua palavra. Então, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, nós leremos a partir do versículo 7. Romanos 7, vamos ler aí esse capítulo e falar a respeito do tema Você Consegue Mudar. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo fala: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-se e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim.
isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio, sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém. Esse texto vai nos guiar durante a nossa conversa de hoje e eu convido você que vá fazendo suas anotações, seus grifos aí, para que nós possamos meditar e entender aquilo que o apóstolo Paulo quer nos dizer. A princípio aqui, é muito claro para nós essa relação de lei e graça, né? Ele nos diz que a lei nos foi dada e ela nos ajuda a enxergar os nossos pecados, né? Logo no comecinho, ele fala assim, eu não saberia o que é pecado se não fosse a lei. Porque a lei me diz, olha, não cobice, então eu sei que a cobiça é pecado. Nós, eu e você, conhecemos a lei de Deus. Nós conhecemos as Escrituras. Pela graça de Deus, as verdades espirituais nos foram reveladas. E por isso, nós sabemos discernir aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Por isso que quando nós nos desviamos do que é certo, o nosso coração se constrange, desanima, a nossa consciência pesa, porque nós temos consciência do pecado. E eu quero destacar aqui a respeito dessa consciência da fraqueza que o apóstolo Paulo nos mostra. No versículo 18 ele fala, sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ele sabia que na carne dele não havia nada de bom, e essa consciência do pecado é primordial para que nós possamos começar a nossa luta por mudança, começar a buscar uma mudança bíblica. Se nós reconhecermos o pecado que habita em nós, se nós chamarmos o pecado de pecado, reconhecer aquilo que nós fazemos que nos afasta de Cristo, esse é o primeiro passo para uma mudança. Você consegue mudar, primeiramente, reconhecendo aí quais são as suas transgressões e entendendo que mesmo sendo regenerado, mesmo sendo nascido de novo, mesmo sendo alcançado por Cristo, o seu coração ainda está inclinado para o mal. O pastor Hernandes Dias Lopes vai nos ajudar aqui nessa conversa, falando um pouco mais sobre esse texto de Romanos 7. Vamos assistir. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando você foi convertido a Cristo, a sua natureza pecaminosa foi eliminada? Sim ou não? Não. Você é nova criatura, mas você ainda está sujeito a quê? Ao pecado. Então, só repetindo aqui que já falou aqui tantas vezes, na justificação você foi liberto da penalidade do pecado. Na santificação você está sendo liberto do poder do pecado. Só na glorificação você será liberto da presença do pecado. Então, do seu novo nascimento à sua glorificação, tem um trecho aí. Esse percurso todo, que é a sua santificação, o pecado ainda habita em você. Você ainda luta contra o pecado. Há uma guerra civil dentro de você. Há uma batalha na sua mente, uma batalha no seu coração. Você ainda está susceptível ao pecado. E não precisa nem argumento, porque a experiência de todos nós prova isso. Tá aí, né? Essa é a batalha que nós enfrentamos, né? Do nosso novo nascimento até a santificação. Esse processo é uma verdadeira batalha, né? Nós precisamos entender que nós estamos em guerra, e em guerra contra o pecado. Muitas vezes, nessa guerra, nós desistimos de lutar, né? Nós nos cansamos, nós dizemos, olha, para mim não dá. Mas precisamos nos lembrar
de que a batalha já está vencida, né, em Cristo Jesus. O Eliezer comentou aqui que só Deus consegue mudar a gente, né? Ele lá de Rio Claro, São Paulo. Muito obrigado pelo seu comentário, Eliezer. E nós vamos ver hoje que essa é uma obra do Espírito Santo, é uma obra do próprio Deus, mas que nós temos a nossa parcela de contribuição, nós temos a nossa responsabilidade nesse processo de mudança, né? Nós não podemos simplesmente dizer, olha, Deus está em suas mãos e o Senhor transforma minha vida e eu vou ficar aqui de braço cruzado esperando que isso aconteça. Nós temos uma participação, nós temos uma responsabilidade a desempenhar nesse processo de mudança, e eu quero alertá-lo que muitas vezes nós achamos que não precisamos de mudança em determinadas áreas que nós precisamos. E uma forma de mostrar quais são as áreas da nossa vida que carecem de mudança é quando outras pessoas identificam em nós alguns desvios de caráter, alguns defeitos, alguns problemas. Nós somos muito ágeis em identificar pecados na vida das outras pessoas, né? E muitas vezes nós não conseguimos identificar pecados em nós que são muito gritantes até, mas a nossa facilidade de julgar o outro, de apontar o dedo para o outro, nos faz esquecer de aspectos da nossa vida que nós precisamos mudar. Então, por isso que esse programa de hoje é para todo mundo. Não há ninguém que não necessite de mudança, não há ninguém que tenha atingido um nível de santidade que não exija ainda estar atento a essa batalha da vida cristã, a essa luta da nossa carne com o pecado, assim como o apóstolo Paulo fala, né? Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim, e nós precisamos lidar com essa batalha. Agora, nós vamos ver mais um recadinho da Lídia antes de voltarmos e continuarmos o nosso bate-papo. Na volta eu vou ler os seus comentários aqui no chat, mas eu quero que você conheça um pouco mais a respeito da editora Hebron. Vamos ver. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado: propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Fica aí a dica da nossa livraria e editora Hebron. Muito obrigado, Lídia. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Você já teve tentativas frustradas de mudança? Em algum momento da sua vida aí você já se sentiu derrotado, quebrado na sua luta contra o pecado? Se sim, segura aí, porque na volta nós vamos ver o que a Bíblia nos orienta a respeito disso. Vamos para um rápido intervalo e já o Conversa da Tarde está de volta. Até já! Na sexta, às 20h, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5h. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada.
Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. De volta com Conversa da Tarde, antes do nosso intervalo, eu perguntei para você o seguinte: você já se sentiu frustrado com sua luta contra o pecado? Em algum momento da sua caminhada cristã aí você se sentiu derrotado e quebrado porque não conseguiu vencer alguma barreira? Até desanimou, achando que para você não há jeito, não há mudança? Pois é, já comentaram aqui, a Marilda falou que várias vezes já se sentiu assim, a Adriana falou que por muitos anos buscou mudança através de terapia, mas foi quando ela enxergou os erros dela e se arrependeu que começou a mudar, e depois disso ela se aproximou de Cristo, pois viu que precisava dele. Exatamente, Adriana, muito bonito seu testemunho. A Edinalva comenta que nós precisamos mesmo estar atentos e a vida devocional nos ajuda muito a isso. É verdade, a vida devocional é uma chave, né, para que nós possamos identificar esses nossos próprios desvios, né? E a Delva falou sobre esse conflito constante que existe entre carne e o Espírito. O Carlos Pires também está conosco aqui, lá do Espírito Santo. José, Edmilson, a Sueli no Ceará, continuem participando conosco deste bate-papo. E respondendo a essa pergunta, para você que já se sentiu frustrado nessa luta contra o pecado, é bom que você saiba que nós precisamos mesmo nos sentir um pouco frustrados, porque se nós tivéssemos total controle a respeito das nossas vitórias, nós seríamos homens muito exaltados, né? Nós diríamos: olha só como eu sou bom, eu consegui vencer o pecado. E quando nós temos noção da nossa pequenez, então assim nós corremos para os braços de Cristo e nós encontramos nele auxílio, força para um recomeço. Agora, neste processo de mudança, biblicamente falando, nós precisamos entender a nossa responsabilidade, né? Como nós falamos no nosso primeiro bloco. Nós precisamos entender que há um esforço que cabe a nós, a mim e a você nesse processo. Nós não podemos terceirizar isso e dizer: olha, deixa que os meus pais vão orar por mim e eles vão me ajudar no meu processo de santificação. Eles podem até te ajudar a isso, seus amigos podem te ajudar a isso, mas existem coisas que ninguém pode fazer por você. Existe algo nesse processo que cabe exclusivamente a mim e a você. E é sobre isso que o pastor Nilson vai falar nesse vídeo. Você consegue mudar você. Tem coisas que cabem a você. Vamos ver. Filipenses 2, 12 e 13. O finalzinho do 12 e o 13 inteiro. Está escrito assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui é Paulo falando ali para os irmãos da igreja de Filipos. Isso aqui é para mim e para você, é para nós fazermos. O quê? Desenvolver a salvação. E salvação aqui no sentido de santificação. Desenvolvam a salvação com temor e tremor. É para nós fazermos isso. Agora vem o 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. As duas coisas ao mesmo tempo. Explica para mim esse negócio aqui do ponto de vista lógico. Não dá. Assim como a lógica é uma bênção dada por Deus, e ela dá conta de quase tudo. Mas tem algumas realidades que não é que elas são ilógicas, e nem são lógicas, né? Como alguns já disseram, elas são
supralógicas, estão além da lógica. A pessoa de Cristo, divino e humana, ninguém consegue explicar pela lógica. A Trindade, ninguém consegue explicar pela lógica. E como que se relacionam pormenorizadamente soberania de Deus e a responsabilidade ou a liberdade humana. A Bíblia ensina, e repito pela última vez, quando você encontrar numa bifurcação e tiver que escolher entre lógica humana e sola Escritura, fique com as Escrituras. E as Escrituras dizem isso. Santificação é para nós desenvolvermos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas não se esqueça do versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. É você que deve orar, é você que deve jejuar, é você que deve ler a palavra, é você que deve sair da sua casa e vir até a igreja, mas é você que deve separar um tempo para ouvir a palavra de Deus, para fazer o culto doméstico, para fazer o culto individual. Mas quando você fizer isso da maneira que Deus diz que é para fazer, você vai dar graças a Deus e glória a Deus. Amém, tá aí, né? Nós temos um papel, existem as duas coisas estão envolvidas nesse processo, né? Tanto a nossa parte, como Deus é quem efetua esse processo, né? E o pastor comentou sobre as nossas responsabilidades, né? É você que precisa orar, é você que precisa ler a Bíblia, é você que precisa buscar a Deus. E nós somos uma igreja com uma visão de aconselhamento bíblico, por exemplo, né? E muitas pessoas procuram aconselhamento bíblico, contam as suas histórias, contam como elas precisam e necessitam de mudança, mas quando nós passamos algumas atividades, por exemplo, olha, ok, agora você vai precisar orar todos os dias, você vai ler esse texto aqui, você vai estudar a Bíblia aqui, você vai assistir esse sermão aqui, e passamos atividades para que os aconselhados possam executar, né? O que nós percebemos é que algumas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer o seu papel, né? A cumprir aí aquilo que nós pedimos delas. O que elas querem é uma mudança de vida de uma forma fácil, repentina, quase como uma mágica. Eu quero mudar, eu quero vencer o pecado, mas eu não quero dedicar tempo de oração, eu não quero dedicar tempo de estudo da Bíblia, de estudo da Palavra de Deus. Eu quero que as coisas aconteçam comigo sem esforço, sem renúncia. Mas nós sabemos que para conhecer a Escritura, para manejar bem a palavra da verdade, para conhecer um Deus que é infinito, exige de nós compromisso, exige de nós dedicação, esforço. E se você que está assistindo esse programa tem o desejo de mudança, quer mudar, você precisa entender a importância que está no seu compromisso com esse desejo. Você precisa entender a sua responsabilidade nesse processo. Agora a gente vai mostrar para vocês aquele nosso quadro que vocês já conhecem, que é o nosso Conversa Fiada, e talvez você se identifique com a Carol aqui nesse vídeo. Vamos assistir. Sabe, eu fui diagnosticada com a síndrome de Gabriela, você conhece? Aquela de tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, tô falando, é verdade. Eu já tentei mudar várias vezes, mas não dá, não funciona, não dá certo. Uma vez até eu tentei colocar peruca pra mudar assim, para o meu cérebro tentar achar que eu sou outra pessoa. Mas não funcionou, não funcionou. Quem quiser que me aceite do jeito que eu sou, é o que tem. Olha aí, tem gente que até tenta botar uma peruca para enganar o cérebro que é uma outra pessoa, né? Mas as coisas não acontecem assim. E tem testemunhos chegando aqui no chat, eu quero ler. A Silvia dá parabéns pelos temas e pelas explanações, são edificantes. Agradece a Deus pela oportunidade. Amém, Silvia. Nós também somos muito gratos a Deus por essa ferramenta, a ferramenta do audiovisual, pela visão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros de investir, né, nessa televisão para que nós possamos
ter momentos como esse, né, de conversa, de bate-papo e de crescimento espiritual, né? A Cristina dá um testemunho dela, né? Pense numa pessoa colérica, essa pessoa era eu. Graças à misericórdia de Deus, o amor de Cristo e o agir do Espírito Santo, sou uma outra pessoa, transformação total de água para o vinho. E eu creio que muitos de nós conhecemos pessoas que também foram transformadas, né? Todos nós fomos transformados, certamente, né? Temos o nosso velho homem e temos o nosso novo homem salvo, regenerado, mas sabemos que a nossa transformação precisa ser também visível, né? Quantas pessoas eram coléricas, hoje são pacíficas, quantas pessoas eram fofoqueiras, hoje não mais, quantas pessoas saíram de vícios, hoje não fazem mais uso de bebida, drogas, enfim, nós cremos em um Deus que transforma pessoas, transforma as vidas, e está aqui o testemunho da Cristina. Quero dar uma boa tarde também para a Wanda, para a Delva, todo mundo que está mandando os comentários aqui. Continuem, daqui a pouco a gente vai ler mais um pouquinho esses comentários. Mas nós vimos aí no Conversa Fiada sobre a síndrome de Gabriela, né? Quantas pessoas acham que nasceram assim, vão morrer assim, vai ser assim a vida toda, Deus me fez assim e assim as pessoas vão ter que me aguentar. Quando, na verdade, existe mudança, independente de qual for o seu caso, de qual for o seu pecado, de quão desesperançado você esteja. Saiba que existe mudança, né? Agora, muitas vezes, nós não conseguimos mudar porque não fazemos nada, como nós comentamos aqui, né? Nós não queremos buscar os meios que nos levam a essa mudança. E ainda que esse processo dependa da graça de Deus, nós precisamos assumir nossa responsabilidade. Tem uma música do Baruch que fala assim, que se a gente não for diferente, tudo vai ser igual, né? É uma música de Ano Novo. Ano Novo é o momento que nós fazemos muitas promessas, dizemos, olha, esse ano vai acontecer isso, esse ano eu vou mudar, esse ano vai ser diferente. Mas se as nossas atitudes, se as nossas posturas não forem diferentes, tudo vai ser igual. É sobre isso que o Baruch fala nessa música, né? Os nossos hábitos precisam mudar, a nossa postura precisa mudar. Se nós queremos ver mudança na nossa vida, nós precisamos começar a criar novos hábitos para que isso seja possível. E o Douglas Gonçalves vai falar sobre essa liturgia aí, sobre a liturgia do ordinário, né? O nosso dia a dia, o que é que a gente tem consumido, quais são as nossas práticas diárias e como isso afeta no nosso relacionamento com Deus, como isso afeta no nosso processo de santificação. E ele vai dar uma dica muito legal para você que quer iniciar aí esse processo de mudança, para você que entendeu o seu estado pecaminoso, para você que entendeu que necessita do auxílio de Deus para mudar, mas que você precisa dar os primeiros passos para que isso comece a acontecer. Então assiste esse vídeo com muita atenção e olha só que dica legal o Douglas vai nos dar agora. Seguinte, por que a gente sabe de algumas coisas e não consegue mudar? E eu e a Val, nós estávamos lendo um livro que eu entendi. E eu queria passar isso para vocês. É o livro Você é Aquilo que Ama. Você é Aquilo que Ama. Depois dá uma procurada nesse livro que é demais. E o seguinte, o que o autor diz pra gente? É que nós achamos que nós nos comportamos com base naquilo que a gente sabe. Então, por achar isso, a gente passou a buscar conhecimento mais e mais e mais para realizar mudanças na nossa vida. E é verdade, em alguns momentos você chega num conhecimento e você muda. Porém, a maior parte das nossas escolhas, dos nossos hábitos, do nosso comportamento não é baseado no que a gente sabe. É baseado no que a gente ama. Pesquisas recentes afirmam que 90% das escolhas que a gente faz num dia é subconsciente. Então não são conscientes, são no automático. E agora, como que a gente se comporta no automático? Baseado naquilo que a gente ama, os amores da nossa vida. E a pergunta então é, o que você ama baseado nos seus hábitos? O exemplo que eu posso te dar é o mais cotidiano possível. Coca-Cola. Cara, pensa comigo sobre a Coca-Cola. Todo mundo já viu um vídeo, leu um artigo, viu uma reportagem de que Coca-Cola faz mal para a saúde. É verdade, você já viu alguma coisa sobre isso, tá? E aí eu sei dessa informação, então. Coca-Cola faz mal.
E por que ela continua sendo o refrigerante mais consumido da nossa nação, por exemplo? Por quê? Porque você não faz a sua escolha com base nesse conhecimento, você faz a sua escolha com base no amor, naquilo que você ama. A Coca está ligada às suas emoções. Você lembra naquela festinha de aniversário tão marcante na sua vida, quem estava em cima da mesa, do lado do bolo? Ela, a Coca-Cola. Você lembra quando você ia visitar a sua avó de final de semana e era um tempo tão legal lá naquele sítio, o que tinha lá? Você lembra aquele churrasco que foi tão marcante para você? Quem que estava presente lá? Então, esse logo, esse gosto, esse cheiro, aquele barulho de abrindo, ele estava presente nos momentos marcantes da sua vida. Então, na hora de fazer a escolha, você não faz com base no seu conhecimento, você faz com base no amor. É por isso, gente, que Jesus perguntava constantemente para as pessoas: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Não é o que você sabe, qual é o conhecimento que você tem, qual a sua teologia, é o que você quer, o que você ama, qual é o seu desejo, porque isso vai guiar as suas escolhas. Agora, vamos lá. Como mudar então diante disso? É o seguinte, esses amores na sua vida foram formados a partir de liturgias. Daquilo que você ficou assistindo na sua casa. Todas as casas, todas as famílias têm uma liturgia. Todas as escolas têm uma liturgia. São coisas repetidas que você assiste que vai formando aquilo que você ama. Então, na sua casa tinha uma liturgia. Na sua casa você ouvia o seu pai falando constantemente a mesma coisa na janta, você ouvia sua mãe se comportando desse mesmo jeito, aí vocês assistiam esse mesmo programa de televisão, aí vocês ouviam estas músicas e uma liturgia era formada na sua casa e formou os seus amores. É por isso que hoje, mesmo você tendo aceitado Jesus, você continua fazendo algumas escolhas iguais do passado. Por quê? Porque aquela liturgia está gravada no seu coração. Como realizar uma mudança, então? Mudando de liturgia. Filmes, séries, livros, aquilo que a gente está constantemente ouvindo nas nossas rodas de conversa, formam os nossos amores. Por isso, qual é o segredo para mudar? Mude de liturgia. Cara, entrou no carro, qual é a música que toca quando você entra no carro? Quando você senta no YouTube, quais são os vídeos que você assiste no YouTube? É por isso que é tão importante a liturgia da igreja. Começo com adoração, depois eu tenho um período de oração, depois eu tenho um tempo na palavra. Por isso que é tão importante seu tempo devocional diário. Por quê? Porque isso forma uma liturgia. Por isso que é tão importante você mudar algumas das suas amizades, algumas das rodas que você senta, que não é mais dos escarnecedores. Por quê? Porque isso forma uma nova liturgia no seu coração. O que você precisa fazer é mudar o que você está assistindo, mudar o que você está consumindo, mudar o que está entrando nos seus olhos e nos teus ouvidos. Agora para uma liturgia que apresente o reino de Deus, o evangelho, o amor de Jesus, quem você é em Cristo. Muda essa liturgia e vai começar a mudar as coisas na sua vida. Então, não adianta mudar simplesmente o que você sabe. Você precisa mudar o que você ama. Amém. Tá aí uma dica muito prática, né? Se você quer mudar, mude os seus hábitos, comece a mudar aquilo que você assiste, aquilo que você consome, aquilo que você ouve, que tipo de música você tem colocado nos seus ouvidos diariamente, que tipo de programa você tem assistido, observe as pessoas com quem você tem andado, que tipo de conversa você tem tido. Todas essas coisas nos ajudam no nosso processo de mudança, né? Agora, lembre-se também de uma coisa. Lembre-se de que em algum momento da nossa vida nós vamos falhar. Não jogue a toalha se nesse processo de mudança você falhar em algum momento. Porque Deus é um Deus que nos dá novas chances, né? E hoje eu creio que essa é uma tarde de chance, né? Nessa tarde Deus está te dando uma nova chance para que você possa buscar nele essa mudança, né? Hoje Deus permitiu que você acordasse, que você sintonizasse na IPPTV, assistisse esse programa e Ele está te dando essa chance, né? Ele está te dando mais um dia de vida, mais um dia da graça dele, da misericórdia dele e te convidando a uma mudança de vida, a uma mudança de postura,
a refletir a respeito de como você tem vivido os seus dias. E a boa notícia, queridos amigos e irmãos que estão assistindo esse programa, a boa notícia é que mesmo quando nós somos infiéis, o nosso Deus, ele permanece fiel. É isso que nos diz 2 Timóteo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Graças a Deus por sua fidelidade, graças a Deus porque apesar de nós, ele permanece fiel, apesar de várias vezes nós prometermos a ele, olha Senhor, a partir de agora eu sou uma nova pessoa, a partir de agora eu vou mudar, e a gente vai lá, cai, recomeça, cai, recomeça, mas ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Graças a Deus por isso. E nós sabemos que o nosso coração é tão corrompido que muitas vezes nós falamos coisas, fazemos outras, né? É isso que, como nós lemos lá em Romanos, vamos voltar a falar a respeito dessa luta do velho homem, do novo homem, daqui a pouco com o pastor Hernandes. Mas se nós pararmos para pensar mesmo como a nossa vida prática nem sempre está de acordo com as coisas que nós falamos, né? Com as coisas que nós professamos na igreja, enfim, em diversos lugares. Quantas vezes nós já cantamos hinos, músicas, louvores no culto que, na verdade, não expressavam algo que nós vivemos, não expressava algo que nós sentíamos no nosso coração, né? Tem um hino que diz assim, que eu gosto muito desse hino, e toda vez que eu canto, eu fico muito pensativo, e orando para que Deus me ajude a fazer desse hino uma verdade, que diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. E muitas vezes, quando a dor chega, nós reclamamos a Deus. Muitas vezes, quando a dificuldade chega, nós somos os primeiros a dizer: olha, Senhor, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, por quê? Eu não aceito, mas nós acabamos de cantar que nós queremos estar mais perto de Deus, ainda que seja a dor que nos una a Ele. E muitas vezes a dor é instrumento de reconciliação entre nós e Deus. Vamos falar sobre a dor também mais para frente, mas o que eu quero te convidar a refletir agora é a respeito dessa luta do velho homem, do novo homem, dessa que o pastor Hernandes chama de esquizofrenia espiritual, que é quando nós pecamos, quando em algum momento da nossa caminhada nós nos esquecemos de como Deus é santo, de como Deus é puro, de como Deus é grande e de como nós somos falhos, pecadores e carecemos da graça de Deus. Vamos ver aí a fala do pastor Hernandes a respeito de Romanos 7. O conflito entre o saber e o fazer, olha o verso 15 comigo. Vamos juntos? 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que... Veja bem, eu nem mesmo compreendo o meu modo de agir, é cabeça e ação, é conhecimento e prática. E aí Paulo mostra para nós que existe uma espécie de esquizofrenia dentro de nós, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ô, gente, isso é uma coisa louca, porque quando você e eu pecamos, você e eu não pecamos por ignorância. Nós sabemos que é errado, e a gente faz. É aqui o conflito entre o saber e o fazer. Eu sei e ainda faço. E ele chega a dizer algo chocante para nós aqui, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que odeio, eu sei que é errado, e eu sei que eu preferiria isso, mas eu acabo fazendo aquilo. Oh, amados irmãos, esta é a grande luta do crente. O crente é uma guerra civil ambulante. Ele está sempre nessa tensão, entre o bem e o mal, entre o fazer certo e o fazer errado, entre o andar em santidade e cair na transgressão. E ele está mostrando isso para nós. O querer fazer o bem, então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei que o mal reside em mim. A lei diz: não, o mal reside em você. E aí ele vai dizer
algo maravilhoso no verso 22, porque no tocante ao homem interior, quem é o homem interior? Quem é o homem interior? É a sua nova natureza. É a sua nova natureza em Cristo. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. É isso, quando você tem prazer na lei de Deus. Você é crente, você tem prazer na lei de Deus. Você canta um hino, seu coração se eleva. Você lê a Bíblia, seu coração aquece. Você coloca-se de joelho, inunda a sua alma de torrentes de paz. E você tem prazer nas coisas de Deus. Você se deleita nas coisas de Deus. Você está na presença de Deus. Você se deleita mesmo. Mas aí vem o verso 23. Mas vejo nos meus membros, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meus pés, meu tato, meu paladar, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou você tem dúvida disso? Que você tem todo um cenário armado para pegar os membros do seu corpo. Pega, por exemplo, vamos pegar uma coisa comum no ser humano, atração pelo olhar. Vamos pegar pornografia. 30% dos homens com o advento da internet são viciados em pornografia. 30%. 18% a 20% das mulheres, idem. Aí você abre o computador. Já não precisa nem botar em site ruim não, parece que já bota de graça lá para te atrair, para te fisgar. Aí você vai para a rua, as bancas de jornais estão escancaradas. Aí você vai para a televisão, uma criança hoje está mais exposta à pornografia, à nudez e a sexo explícito do que na nossa geração a gente tinha sido exposto até os 40 anos. Quando você vê, aquilo mexe com você. Porque os seus membros, seus olhos, seus ouvidos, seu paladar, suas mãos, seus pés estão rendidos a isso. Olha a luta, olha a luta. Mas aí então, veja vocês, o clamor de um homem salvo, o clamor de um crente. Versículo 24, você pode ler o versículo 24 comigo? Todos nós em voz bem alta. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmão, esse é o gemido de um crente. Você vive num mundo caído, você ainda tem um coração inclinado ao mal. A carne milita contra o espírito contra a carne. E esse homem não pode dizer outra coisa, desventurado homem que eu sou. Em outras palavras, se deixado por minha própria conta, se eu me ficar entregue a mim mesmo, eu não tenho saída, eu não tenho força, eu não tenho poder. Mas louvado seja Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. É exatamente esse motivo da nossa gratidão. Graças a Deus por Jesus Cristo, o próprio Deus, sabendo que quem nós somos, providenciou aí um caminho para que nós sejamos santos. E tem uma frase do Jerry Bridges que eu gosto muito, que ele fala assim, que santidade é o direito de nascença de todo cristão. Se você é cristão, você tem direito de ser santo. O pecado, ele não tem mais direito de ditar a sua vida. Você não pode mais, você não deve mais, você tem o direito à santidade, você não deve mais estar preso às amarras do pecado. Sabe por quê? Porque existe um Redentor. Porque o preço foi pago lá na cruz. E é em virtude disso que foi feito lá na cruz, em virtude do sacrifício de Cristo Jesus, que nós somos libertos desse controle do pecado e que agora nós podemos resistir a ele. E o que nós precisamos ter em mente é que quando nós pecamos, quando nós falhamos contra a esse Deus que nós pecamos, é contra a esse Deus. É isso que Davi fala no Salmo 51, quando ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor,
Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. E aí ele reconhece que o pecado dele, antes de ser contra homens, é contra o próprio Deus. Ele fala no versículo 5, no versículo 4, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E essa é a oração de Davi. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Que essa seja a nossa oração também nessa tarde. Que nós possamos entender a santidade desse Deus e que eu e você fomos chamados para ter uma vida também de santidade. Agora, nós comentamos a respeito de como o pecado também pode, de como a dor, o sofrimento também pode ser instrumento de Deus na nossa transformação, no nosso processo de santificação. E o pastor Nilson Júnior vai nos explicar um pouco mais sobre como o sofrimento pode também nos transformar. E na volta eu vou ler vários comentários que estão chegando aqui no chat. Graças a Deus, muitos testemunhos lindos estão chegando e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, vamos entender como o sofrimento pode também nos ajudar nesse processo de mudança. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Lá está escrito assim: embora sendo filho, é um texto a respeito do Senhor Jesus, Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus Filho, o Deus encarnado, a imagem visível do Deus invisível, ele aprendeu como homem nas coisas que sofreu, o que dirá de mim e de você? Deus trabalha em nós por meio e no meio, em meio aos problemas, porque os problemas eles sempre chamam a nossa atenção. Normalmente na saúde, eu tenho a tendência de me esquecer de coisas fundamentais na vida. Mas quando um exame aponta alguma coisa errada no meu corpo, eu sou chamado a atenção. Quando tudo vai bem, eu tenho a tendência de afrouxar a minha fé. Mas quando eu recebo uma ligação que faz com que lágrimas caiam dos meus olhos, eu sou colocado por Deus, de novo, Deus começa a recalibrar o meu coração. Quando tudo na minha família vai bem, é possível que eu comece a desprezar o domingo e o dia do Senhor. Mas quando a minha família começa a ter alguns problemas relacionais, e problemas relacionais, né, um eufemismo para dizer coisas horríveis que às vezes pode acontecer, aí talvez eu comece a voltar a me ajoelhar lá no meu quarto com a porta trancada e chorar, porque eu não quero que ninguém me veja chorando. É impossível amadurecer sem sofrer, sem passar por problemas e por lutas. Perceba que sofrimento em si não muda ninguém, assim como a pandemia em si não muda ninguém. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, no contexto do sofrimento, no contexto das lutas e no contexto dos problemas nossos mesmos, Deus, pela sua graça, Ele vai burilando em nosso coração, Ele vai recalibrando o nosso coração. Tem um autor, o James Smith, se não me engano, escreveu um livro que fala sobre exatamente isso. Ele é filósofo, então ele gosta daquelas palavras mais diferentes, né? Ele sempre fala que o nosso coração, ele sempre tem a tendência de ficar descalibrado,
né? Quando eu começo a ouvir outras vozes e me preocupar com as coisas do aqui e do agora, com as questões temporais, o meu coração começa a ficar descalibrado. E ele fala sobre as liturgias que são importantes na nossa vida. E da liturgia principal é o dia do Senhor, né? Às vezes na segunda, na terça, na quarta, o meu coração começa a ficar descalibrado pelas coisas que eu ouço, pelas coisas que começo a dar valor. Mas Deus colocou essa rotina bendita, né, de a cada 6 dias, um dia, para a gente separar, para cantar para a honra e para a glória de Deus, não que a gente não possa fazer nos outros dias, para ler a palavra, não que a gente não possa fazer nos outros dias. Mas tem uma coisa que normalmente só acontece no domingo, é a congregação. E é curioso eu estar falando, né, sobre isso agora, que a gente não está exatamente assim. Aqui especificamente nós estamos e não estamos, são poucas pessoas e outras pessoas em casa. Mas ele fala que é nesse dia que a gente separa, e não foi invenção humana, é invenção divina, no dia do Senhor, onde o nosso coração de novo, ouvindo a voz de Deus, nosso coração experimenta de novo o recalibrar do nosso coração. Para de repente amanhã, na segunda-feira, nas discussões, nas brigas, naquilo que a gente ouve, ele vai descalibrando de novo, vamos ler a palavra, vamos orar, enfim. Mas esse recalibrar do coração, ele é experimentado na adoração a Deus. E aí voltando para o nosso tema aqui, sofrimentos, lutas e problemas, eles mudam, pela graça de Deus, não eles em si, a nossa vida, porque eles nos chamam a atenção para aquilo que realmente é importante. Nós enfrentamos problemas e nós somos problemáticos. É só conhecer de perto que a gente sabe que a gente tem bastante problema. Não é só o que acontece externo a nós, é o que acontece interno a nós. Isso é uma verdade, né? O nosso coração, ele tem essa tendência de ficar descalibrado, né? E Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós temos esse coração que é enganoso, esse coração que é desesperadamente corrupto. E não se engane, eu e você precisamos mudar. Nós precisamos mudar e precisamos de Cristo para nos ajudar neste processo de mudança. Temos muitos testemunhos aqui no chat, né? A Delva, a Ruth compartilham de um testemunho semelhante, porque elas falam que aboliram a bebida da vida delas. A Wanda falou que uma das coisas que ajudaram ela nesse processo é que ela só assiste praticamente a IPTV, né? É isso que a Bíblia nos instrui, né? Que aquilo que for bom, amável, puro, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Isso também nos ajuda demais nessa mudança bíblica. A Edna também fala que já foi assim. A Ana Júlia também deixou o seu comentário aqui. A Edna fala que Deus teve misericórdia dela e ela foi transformada, pois reconheceu que foi comprada por um alto preço, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Maria Esmeralda, Marlene, Raquel, Nicolas, Marinete, Claudina, Cristina, muita gente participando conosco hoje. Muito obrigado pelos seus comentários. E eu quero finalizar o nosso programa, o nosso tempo já esgotou, mas eu quero te dizer uma coisa, que a nossa esperança não está em quem nós somos. Nossa esperança não está em algo interno, em algo nosso, no que eu sou, no que eu faço. Mas a nossa esperança de mudança está na graça daquele que fez tudo por mim e por você, naquele que morreu na cruz em nosso lugar. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa fonte de vida. E que você não desanime, que você não dê ouvido às vozes que dizem que você não consegue mudar, que para você não tem jeito. Creia nesse Deus que transforma vidas, creia nesse Deus que alcança pessoas e que faz tudo novo, um Deus de recomeços. E que essa tarde seja uma tarde de recomeço para você. Saiba que você consegue mudar. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei com o que você tem lutado, mas tenha certeza, Deus vai te capacitar, Deus vai te ajudar neste processo, que às vezes é dolorido, mas necessário nesse processo de mudança. E como sempre, a gente encerra o nosso programa ao som de um louvor. E hoje é um louvor que nos lembra o Salmo 42, né? Que assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, o nosso coração tem sede de Deus. Que você possa louvar
conosco agora no finalzinho do nosso programa, meditando em tudo que foi conversado nessa tarde. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelos seus comentários. E eu te espero na segunda-feira, 1h30 da tarde, ao vivo, aqui no Conversa da Tarde. Deus abençoe. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja